Será que se colocar para sofrer fisicamente de maneira intencional é uma estupidez? Será que ficar passando fome e frio para se conhecer melhor vale de alguma coisa? Hoje eu quero conversar sobre esse tema com você, que é um tema, eu sei que ele é mais para o meu canal lá de psicologia, mais para o Júlio Lobo, mas eu quero falar aqui no sobrevivencialismo, porque afinal, quando a UDR saiu, não sei se você sabe, a gente lançou a UDR agora no sábado, o primeiro episódio, e naturalmente os comentários começaram a aparecer, ou seja, pô, como assim? Você está fazendo um negócio e as pessoas vão ali para sofrer e não vão ganhar nada? Não tem nem prêmio na UDR e os caras vão lá ficar sofrendo? Que coisa absurda, que coisa ridícula. Então, vamos com calma, vamos conversar sobre esse assunto dentro da perspectiva que a gente considera ser interessante e se te convencer, ótimo. Se não te convencer também, segue a vida. Mas vamos lá, vamos começar. O vídeo de hoje é o oferecimento da Invictus, uma marca focada em oferecer equipamentos táticos e casuais de alto padrão para pessoas exigentes. Se você já pensou em adicionar funcionalidade e resistência nas roupas e acessórios do seu dia a dia, a Invictus com certeza será o melhor caminho. Com a maior variedade de produtos dessa área no mercado nacional, você vai encontrar tudo o que precisa para ficar mais preparado para os acontecimentos inesperados do dia, sejam eles pequenos problemas ou até mesmo emergências. Pensando em atender diferentes missões, a Invictus traz a nova linha de mochilas no mercado, que contam com 3 variações diferentes, uma para cada tipo de necessidade de espaço. Totalmente modulares, reforçadas e com divisórias inteligentes, a Citizen, Rover e Giant serão ideais para carregar os seus equipamentos em qualquer situação. Além disso, muitos outros lançamentos surgiram neste último mês e merecem a sua atenção. Então, vale a pena conferir o site invictus.com.br para conhecer essa marca que nos apoia há tantos anos. Lembre-se, com a Invictus você está preparado para tudo. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bom ter você aqui nesse canal e vamos conversar então um pouquinho sobre um tema muito simples, muito fácil de abordar, que é o sentido da vida. Algo pouco abrangente, não é mesmo? Bom, vamos lá. Por que eu vou falar disso aqui? Como eu falei lá no comecinho, eu geralmente falo de comportamento e psicologia no meu canal secundário, onde eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a mente humana, as minhas reflexões. Se você não conhece esse canal, vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. Mas por que eu estou falando disso aqui? Cara, porque eu acredito que o comportamento humano, a resiliência mais especificamente, ela é um dos pilares que sustentam o sobrevivencialismo. Se você é um cara que não se conhece direito, que não controla a sua mente adequadamente, você não está pronto para o que der e vier. Porque se alguma coisa de ruim acontecer na nossa sociedade, na sua família ou até mesmo com você, e você não tiver estabilidade emocional, você vai cair por terra, pô. Você vai cair por terra e não adianta os equipamentos que você comprou, não adianta a comida que você tem estocada. Se a tua mente começar a falhar, game over, não tem o que fazer, E existem várias abordagens para a gente fortalecer o nosso comportamento, várias abordagens diferentes para nós nos tornarmos emocionalmente mais robustos. E é sobre isso que eu quero trazer essa perspectiva hoje, porque nós estamos numa síndrome de mundo de veludo, Sejamos honestos. Existem inúmeras pessoas que vivem um conto de fadas, como se a sociedade fosse linda e tudo é maravilhoso e toda a humanidade é boa e tudo tem que vir a nós, O clássico "vem a nós o vosso reino", E isso cria uma personalidade desconectada da realidade, porque a realidade não é essa. A realidade ela é bruta mesmo, A sua vida pode ter sido fácil, mas em algum momento você vai ser testado. Seja quando seus pais morrerem, ou quando alguém da sua família não estar com você, ou quando vier o desemprego, ou quando você passar por um momento de crise onde você não sabe o que faz da sua vida, o teste virá. Então viver nesse mundo de fantasia só vai te deixar completamente míope, cego ao que você vai enfrentar lá na frente. Por que você vê pessoas que de repente encontram um momento de dificuldade na vida deles e eles desabam? O cara passa por uma situação que deveria ser solucionada relativamente simples, mas ele desaba, ele se desconstrói. Por quê? Porque ele nunca se preparou para aquilo. Porque ele viveu o mundo ali, no algodão doce. Então, vamos pensar por outro lado. Será que o sofrimento intencional pode ser um caminho saudável? Eu acredito que sim. E eu acredito que sim, com base em várias outras pessoas que apoiam essa mesma linha de pensamento. Se você não sabe, eu sou psicólogo, eu sou formado desde 2012 e a minha linha de pensamento sempre foi para o comportamento humano voltado para situações de dificuldade. Porque eu realmente acredito que a gente só evolui na necessidade. Afinal, se você está com a sua vida perfeita, você não tem por que fazer mais nada, é só sentar, comer e engordar.
Agora, quando você tem uma necessidade, você rala para superar. Não é à toa que muitas vezes homens aí devem se identificar comigo, quando o primeiro filho nasce, você fala, ih rapaz, agora o bicho pega. E aí você começa a dar um gás e você percebe que sua vida melhora. E sua vida está melhorando por quê? Por causa da necessidade de manter aquela criança segura, né? Então uma coisa vai levando a outra. E muita gente não tem esse propósito, né? Muita gente não tem essa sensação de que faz alguma coisa que faça sentido para ela e que a promova para a frente e acaba ficando nesse mundo mais estagnado. E aí entra o ponto principal, né? Ou seja, você tem um propósito para estar vivo? Tem um autor que eu li recentemente, um dos livros mais icônicos dele, que é o Em Busca de Sentido. Acho que esse é o título, que é o do Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra, tá? Ele tem uma história incrível. Ele foi criado na época da Alemanha nazista, ele foi enviado para campos de concentração, né? Ou seja, ele foi um prisioneiro de campos de concentração e sobreviveu a mais de 10 anos passando por diferentes prisões de guerra. E ao longo desse processo, onde ele sofreu muito, tem o livro dele, conta todos os detalhes, é uma coisa terrível que esse cara suportou, mas o interessante é que ele passou por essa experiência e ele viu muita gente morrer e muita gente sobreviver, muita gente desistir e muita gente superar. E com base nessa visão dele, que foi muito interessante e está escrita nesse livro que eu recomendo, é um livro curto para você conhecer, ele criou a logoterapia, que é a busca do sentido. Ele acredita que grande parte do sofrimento humano surge quando você não tem um propósito para o que você faz. E uma frase icônica que está no livro lá é o seguinte, é uma frase de Nietzsche que fala o seguinte: quem sabe o porquê suporta qualquer como. Olha que interessante. Ou seja, não interessa a situação em que você está. Se você consegue dar sentido para aquela situação, você sobrepõe ela. E eu percebo que hoje, grande parte da nossa sociedade está carente de propósito. Como eu disse, o próprio Viktor Frankl fala que ele começa as sessões de terapia dele falando assim, por que você não se mata? Olha que pergunta forte, né? É uma pergunta terrível, porque logo de cara, quando alguém te pergunta por que você não se mata, você vai pensar no que há de mais importante para você, logo de cara. Por exemplo, por que eu não me mato? Pô, eu tenho uma família, cara. Eu tenho 2 filhas, eu tenho que sustentar a minha família, eu tenho que mantê-los bem, eu não posso me matar, né? Ou seja, eu tenho um propósito para me manter vivo, que é manter aqueles lá vivos. Ou talvez se você não tem a família, você diga outra coisa. Ah não, eu tenho minha empresa, eu tenho, sei lá, um projeto de vida. Então, existe sempre uma razão primordial pela qual você sente que deve acordar todos os dias. Se você não tem essa razão, você mingua, você adoece, você deprime, você entra em depressão e você se suicida. Infelizmente é assim. Um ser humano sem sentido, ele tira a sua própria vida, porque ele fica em sofrimento. Nós somos, de certa forma, muito parecidos com cachorros nesse sentido, né? Um cachorro que não tem propósito, ele está sempre em sofrimento, né? Assim como um humano que não tem propósito está sempre em sofrimento, porque o ócio, ele é uma forma de tortura, certo? O tédio é uma forma de tortura. Então só fique entediado quem não tem propósito de vida. Talvez agora você diga assim, nossa, Júlio, tá, e daí, o que isso tem a ver com sobrevivencialismo? O que isso tem a ver com a UDR? O que isso tem a ver com sofrimento? Calma, tá com pressa, cara, relaxa, a vida é longa. Olha só, antes de mais nada, por que isso tem a ver com sobrevivencialismo? Porque se a gente treina para superar crises, se a gente treina para ter uma vida mais sustentável, mais autossuficiente e mais sustentável nos meios modernos, nós precisamos ter um significado para isso. Porque para que continuar vivo? Porque você tem que ter um propósito, certo? E mais do que isso, e o que isso tem a ver com a UDR? Agora a gente entra num outro aspecto. O próprio Viktor Frankl, que eu estou citando aqui várias vezes, ele diz que existem 2 formas primordiais de você encontrar o sentido da sua vida, tá? Ou você se apaixona por um trabalho, por um projeto de vida, ou você encontra alguém para amar. São só essas 2 formas. Por quê? Um projeto de vida, uma ideologia, um estilo de vida, ele te mantém vivo. Se você, por exemplo, eu estou inventando aqui, tá? Imaginemos que você cria a missão de ajudar os pobres, certo? E não interessa o que aconteça na sua vida, essa é a sua missão e você vai viver e morrer por ela. Ou seja, você se apaixonou por aquela proposta e vai fazer ela. Assim como nós aqui do sobrevivencialismo, eu me apaixonei pelo propósito de compartilhar com vocês o estilo de vida sobrevivencialista. Essa é a minha missão de vida. Isso me faz me sentir repleto. Quando eu estou no fundo do poço, e várias vezes isso acontece, eu sou ser humano também, e começa a dar aquela bad de querer largar tudo, não, peraí, eu tenho um compromisso com pessoas, eu tenho uma missão, eu tenho que continuar no meu trabalho, né? Assim como o segundo aspecto, como eu disse, né, encontre alguém para amar, por mais bobo que soe isso hoje em dia, né, parece que o amor ficou
líquido, né? É tudo vai e vem muito rápido, né? Literalmente, inclusive. a gente acaba confundindo um pouco as coisas e esquece que amar alguém é um processo importante também. Quantas vezes, até recentemente na praia do Cassino, quando eu estava lá ralando, sentindo dor pra caramba, eu só pensava na minha esposa, na minha filha, porque na hora da dificuldade a gente evoca o que há de importante para nós. E quando eu lembro que eu tenho uma esposa e agora 2 filhas me esperando em casa, esse é um propósito também para a minha vida, né? Ou seja, eu tenho 2 propósitos importantes. Meu trabalho, o meu projeto de vida e a minha família. Olha que legal. Então são 2 formas diferentes, pelo trabalho ou pelo amor. E como é que você descobre quais são esses 2? Aí vem o terceiro ponto, que é pelo sofrimento. Ah, olha aí. Pois é, o ser humano ele muda ou por amor ou por dor, certo? Não tem meio termo. Só que, infelizmente, como nós não somos dos mais inteligentes, grande parte de nós escolhe a dor, né? A gente sempre escolhe o caminho de maior dificuldade, seja lá por qual razão. Isso significa que quando nós estamos passando pelos momentos mais difíceis da nossa vida, mais claro vai ficar o nosso propósito ou a falta do nosso propósito. Então, só que aí você encontra uma dificuldade, né? Como é que você vai se colocar sob sofrimento no tempo atual? Onde você pode pedir comida em 30 minutos, chega qualquer coisa do iFood, né? Ou você tá entediado, você abre a internet e fica ali aleatório, ou você tá carente, abre o Tinder e vai se masturbar com o corpo alheio, enfim. Você tem muitas formas de se esconder disso e não entrar em sofrimento, né? Sua casa é confortável, o ar-condicionado tá sempre ali, ó, bonitinho, rodando, sua cama é maravilhosa, ou seja, é difícil, olha que loucura, para muita gente é difícil se colocar em sofrimento. E aí quando a gente criou a UDR foi para isso, né? A gente fez a UDR com a proposta de oferecer o oposto. Qual é a ideia? Cara, eu vou te colocar sobre hostilidade, desgaste físico, pressão mental, só que tudo isso sob segurança. Olha só, imagine que a UDR, até onde eu conheço, é um dos pouquíssimos lugares onde você passa frio, fome, medo, sono e é hostilizado constantemente, mas sem ter a sua vida em risco. Olha que loucura, né? Então, quando você vê aquelas pessoas sofrendo, os mais superficiais, e peço desculpa se isso te ofende, mas é a verdade, os mais superficiais pensam, olha que bando de bobo, tá lá sofrendo à toa. Aquelas pessoas se colocaram naquela situação porque elas sentiram que o caminho do sofrimento poderia evocar nelas o que há de mais profundo em suas existências. Olha que coisa bonita, cara. O cara saiu do conforto da casa dele, muitas vezes pegou um avião, um ônibus, e foi lá passar frio, passar aperto, ser rolado na areia e gritando no ouvido dele, para ele mergulhar dentro de si e entender por que eu estou vivo. Então, o sofrimento, ele engrandece a alma, quando ele possui sentido, certo? Então, é por isso que essas pessoas sofrem, não é por dinheiro, não é por prêmio. Elas sofrem para se conhecer melhor, para endurecerem as suas almas. E se isso não faz sentido para você, tá tudo bem. Talvez você não esteja pronto para essa conversa, né? E no final, eu finalizo esse papo aqui que a gente está conversando com uma frase que eu achei homérica no livro do Viktor Frankl, né? Ele fala assim que o ser humano ele é o único ser vivo que nós conhecemos até hoje que pode escolher o que ele quer ser. Sim, a vaca, ela nasce e ela já tem o papel dela. Ela não vai escolher se ela vai agir como uma vaca ou como uma borboleta. Ela é uma vaca e ponto final. Você não. Você escolhe o que você quer fazer. Você escolhe o seu caminho. E isso está só no seu controle. Então, o caminho que você costurar para a sua vida, ele vai render frutos positivos ou negativos. E tem uma frase dele que eu acho incrível, assim, marcante, como eu disse, que é a seguinte frase. Ele disse que o mesmo ser humano, a mesma espécie, o mesmo ser humano que construiu as câmaras de gás, também é o mesmo ser humano que entra numa câmara de gás ereto com uma oração nos lábios. Olha que legal. Ele mostra os 2 extremos da história. Quem mata e quem morre com propósito. Então, quem é você? Por que você está aqui? Por que você não morreu ainda? Por que você acorda de manhã? Se você não souber solucionar isso, cara, de que adianta falar de sobrevivencialismo? Não é mesmo?
Então eu espero que essa conversa filosófica tenha te trazido algumas reflexões. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu falo sobre isso no meu canal pessoal. Não vou me delongar aqui, o sobrevivencialismo é um pouco mais prático, mas eu acho que essa conversa merecia existir aqui conosco, certo? Se você tem relatos sobre como você encontrou o seu propósito de vida ou como você ainda não conseguiu encontrá-lo, coloca nos comentários. Os vídeos geralmente eles são compostos do vídeo e dos comentários, né? Quando eu entro num vídeo eu abaixo da tela ali para ver os comentários logo de cara. Então o seu comentário complementa as nossas reflexões aqui. Fique à vontade para colocar ali embaixo a sua história também, tá bom? Então, no mais, eu vou ficando por aqui. Os links que você precisa estão na descrição. Muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça, confere a LDR que está ficando maravilhosa. Todo final de semana tá bombando. E se você quiser ver a temporada inteira, tá lá no nosso portal de assinantes, que está aqui na descrição. No mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.